Irmãos, vamos abrir na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos continuar a exposição dessa pequena carta do apóstolo Paulo. Nas últimas reuniões nós compartilhamos sobre a constituição dos presbíteros, como deveria ser o caráter do presbítero, ou do bispo, ou do pastor, ou deste dispenseiro da casa de Deus. E da última vez que compartilhamos como ele não deveria ser, o caráter, o que ele não deveria ser e o que Tito deveria observar naqueles homens, naquelas pessoas, e não deveria escolher homens que fossem como o apóstolo Paulo descreveu aqui. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 10. Mas vamos começar a partir do versículo 5, para a gente entender melhor o contexto. Tito 1,5. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros, de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à palavra fiel, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Um de seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda a severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Esta é a palavra de Deus, que era verdade ontem, é hoje, será para sempre a mesma. Então, o contexto aqui, irmãos, a partir do versículo 10, Paulo vai falar dos falsos mestres. E por tabela, ou uma continuidade, são aqueles que ele estava dizendo para Tito não escolher, que tinham aquelas características negativas que nós lemos e estudamos anteriormente. Então, no versículo 10, ele começa com um porquê. Então, para a gente saber o porquê, a gente precisa saber o que estava antes do versículo 10, que é o versículo 9. Ali no versículo 9 fala que o bispo ele deveria ser apegado a essa doutrina.
capaz de convencer os que se opõem a ela, pois havia pessoas dentro da ilha de Creta ensinando um falso evangelho. Então, era por isso que o bispo tinha que estar firmemente apegado ao evangelho verdadeiro, porque ele ia enfrentar oposição, tinha muita oposição ali. Então, esses bispos escolhidos, esses pastores, juntamente com Tito, eles iriam ter que tratar com essas pessoas ali em Creta. Então, esse é o contexto desse porquê. Então, por que existiam esses insubordinados e todas essas coisas que nós vamos ver à frente? Era por causa disso que os pastores precisavam estar firmemente apegados à doutrina. E eles precisavam ser capazes de convencer as pessoas que estavam falando o erro. Eles precisavam argumentar a palavra de Deus, a verdade, ser capazes de combater. Então, nós vamos começar com a primeira coisa que Paulo fala aqui, porque existem muitos insubordinados. Muitos insubordinados. Ali, entre a igreja de Deus em Creta, haviam homens que eram insubmissos, eles eram rebeldes. Essas pessoas, além de não poderem ser escolhidas como bispos da igreja, elas deveriam ser combatidas. Elas não se submetiam ao evangelho, são insubordinados e ao verdadeiro ensino de Cristo, rebelando-se contra aqueles que ensinavam a verdade. Eram homens que se recusavam a se alinhar com o que Deus estava fazendo. Eles não cooperavam, eles causavam dificuldades ali na ilha de Creta. E é interessante a gente notar que diz que havia muitos, né? Não era poucos, muitos. A tarefa era difícil. Havia muitos insubordinados. Homens que não se sujeitam à igreja e ao seu governo, mas se autoproclamam mestres e enviam a si mesmos para pregar. Eles não estavam debaixo da autoridade dos irmãos submissos, não. Eles se autodeclaravam mestres e saíam falando e pregando coisas pelas casas. E haviam muitos homens assim, insubordinados, rebeldes, sempre resistindo a Deus. No discurso de Estevão, Estevão acusa os judeus disso. Em Atos 7, versículo 51, Estevão diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Esses eram esses homens insubordinados, rebeldes, sempre causando problema na igreja de Deus. E Paulo diz que eles eram, na minha tradução aqui, pauradores frívolos. Na que eu li aqui, traduziu com uma linguagem melhor para nós, tagarelas. Eram tagarelas esses homens. A palavra no original aqui eram pessoas de palavras vazias. O que eles falavam não tinha proveito algum diante de Deus e na edificação da casa de Deus. Eles falavam muito, mas as suas palavras não tinham profundidade, não gerava nada de útil, não havia poder no que eles pregavam. Não promovia edificação em Cristo. Por que não havia poder no que eles pregavam? Porque não era o evangelho. O poder de Deus para salvar foi colocado no evangelho. Na verdade, qualquer coisa que alguém diz que não seja o evangelho, ou quando alguém dilui o evangelho em ideias humanas, acabou o poder do evangelho, porque não é mais o evangelho. E não funciona, é vazio, não causa efeito nenhum. E Paulo continua, além de tagarelas, rebeldes, esses muitos que tinham lá eram enganadores. Eles usavam de engano, utilizando distorções da verdade. Porque o engano, o engano ele não é assim o erro descarado, na verdade. O engano é um engano. Parece que é a verdade, mas não é.
Então eles recorriam ao engano, eram enganadores. Eles usavam meias verdades, ou uma verdade misturada com a mentira. E com essas palavras enganosas, eles conseguiam ludibriar as pessoas mais simples. No entanto, é importante destacar que aqueles que enganam também estão, por sua vez, se enganando. Porque eles também estão enganados, não é verdade? Aqueles que enganam estão enganados também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Segundo Timóteo 3, nós às vezes lemos esse texto fora de contexto e a gente acha que quando Paulo está falando que nos últimos dias os homens serão terríveis, violentos, enganadores e tudo mais, o contexto ali não é que a sociedade já está terrível, tal. Não, ele está falando dos falsos mestres. E a lista ali de coisas é violenta, realmente, do que ele fala deles. E não só ele, depois nós vamos ver o que o nosso Senhor Jesus falou sobre eles. 2 Timóteo 3, versículo 5, ainda falando sobre esses homens que eram enganadores, diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. O que é corrupto de entendimento? É um entendimento corrompido, falho, com erros, com problemas, com falhas de compreensão. E réprobos quanto à fé, eles eram homens reprováveis, a sua fé era reprovada diante de Deus. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores, esses daí irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E é muito interessante que Paulo lembra de Janes e Jambres aqui. Os irmãos lembram do Janes e do Jambres? Os irmãos não lembram porque eles não estão na Bíblia, o Janes e o Jambres. Mas Paulo sabia quem era, Janes e Jambres. Timóteo também sabia. E principalmente esses homens aqui enganadores sabiam muito bem quem eram o Janes e o Jambres, que resistiram a Moisés. A tradição judaica dizia que o Janes e o Jambres foram aqueles magos que resistiram a Moisés ali quando Moisés estava fazendo sinais diante de Faraó. Não aconteceu? Que Moisés jogou o cajado, né, a vara de Arão, e ela se transformou numa cobra, e esses dois magos também, de alguma forma, por algum engano, reproduziram esse sinal. Só que a cobra do Arão engoliu a do Janes e do Jambres. E por 2 ou 3 vezes você pode ler em Êxodo que todas as vezes que Moisés fazia um sinal diante de Faraó para deixar o povo ir, Janes e Jambres tentavam, por algum artifício, resistir a Moisés, resistir à verdade, resistir que Moisés libertasse o povo do Egito, que é uma figura, uma parábola de que o Senhor fez conosco. Então esses falsos mestres, esses enganadores, estão sempre usando de artifícios para confundir as pessoas, para impedir que elas sejam salvas. Eles usam truques, palavras que à primeira vista parecem verdadeiras, mas que são na realidade pura ilusão, carentes de qualquer poder genuíno, uma vez que não se originam de Cristo. Esses são os falsos mestres. Sempre lembre dessa figura, lembre do Janes e do Jambres, quando você estiver pensando num falso mestre. São como mágicos. Como que os mágicos fazem? Eles mostram aqui com uma mão e a outra que está fazendo o truque está sempre escondido. Ele ilude a pessoa, chama a atenção aqui, mas o que está acontecendo está por trás.
Esses são os falsos mestres, ilusionistas da palavra de Deus, sempre com segundas intenções. E Paulo vai destacar aqui, ele vai dizer especialmente os da circuncisão. Quem eram esses da circuncisão? Paulo estava se referindo aos cristãos judaizantes, aqueles judeus que viviam em Creta e que supostamente haviam se convertido a Cristo, integrando-se à igreja em Creta. O que esses da circuncisão faziam? Eles misturavam a lei de Moisés e todas as cerimônias e todas aquelas fábulas e coisas que os judeus foram inventando e criando por cima da lei de Moisés, misturava tudo isso com o evangelho. Eles misturavam Moisés e Cristo e muito mais. Eles ensinavam a circuncisão, a observância da lei, mitos e fábulas judaicas, mandamentos de homens, etc., juntamente com o evangelho, buscando garantir a salvação. Então, qual que era o grande erro? Só a fé em Cristo e em sua obra não era suficiente para a salvação. Precisava de outros rituais e outras coisas, serem circuncidados, observarem dias, meses, anos, luas. Não toque nisso, não coma aquilo outro. Se você tocar, você vai ficar impuro e tal. Mas se você crer no Senhor e fizer todas essas coisas demais, aí sim você estará aprovado diante de Deus. Esse era o ensino dos cristãos judaizantes. E o que Paulo vai fazer? Vai pedir para Tito e para os demais pastores que seriam constituídos. Ele diz assim: é preciso fazê-los calar. Que palavra dura, hein, irmãos? Com esse tipo de engano, não havia negociação, não havia, ele pensa assim, uma pena, a gente pensa assim também, vamos tentar conciliar essa coisa. Paulo falou, esse erro, esse tipo de pessoa precisa ser calada aí na ilha de Creta. E muitas, hein? Quantas pessoas tinham que ser caladas? Tito e os bispos deveriam estar atentos a esses falsos mestres e agir para interromper esse tipo de ensino enganoso. Inicialmente, eles deveriam ser convencidos dos seus erros, não é o que Paulo fala a Tito, que o pastor deveria ser capaz de convencê-los, né? Através da argumentação baseada na palavra de Deus. Seus erros de entendimento deveriam ser expostos pela luz da palavra de Deus. E dessa forma eles seriam calados, não era para matar. Às vezes a igreja calou pessoas assim, mandou, queimou, cortou a cabeça, né? Os irmãos conhecem a história da igreja de Cristo, né? Mas não era assim que era para ele calar as pessoas, esses falsos mestres. Era para ele convencer, combater, argumentar com essas pessoas, mostrar que elas estavam erradas, deixá-las sem resposta. Paulo escreve a carta aos Gálatas fazendo esse tipo de argumentação, não foi? Baseado na verdade, era exatamente a mesma situação. E Paulo escreve uma carta combatendo essas pessoas com palavras duras. Jesus também calou os saduceus e os fariseus com a sua sabedoria e argumentação baseada na verdade. Mateus capítulo 22, versículo 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, os irmãos depois podem ler o contexto, reuniram-se em conselho, versículo 46, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Não foi isso que aconteceu? Quando os fariseus, os escribas, os mestres da lei foram lá tentar
alguma pegadinha com Jesus, tirar alguma palavra errada dele, e foram tentar argumentar aí de várias coisas. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele respondeu a todos eles, e no final aconteceu isso daqui, eles ficaram calados, sem palavras, e ninguém mais lhe fazia perguntas. É assim que os pastores deveriam calar esses falsos mestres. Saulo, logo após a sua conversão, também confundiu os judeus com sua argumentação, lá em Atos capítulo 9, 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, os pastores iam precisar calar esses homens através da palavra de Deus, da verdade. E o que mais que esses falsos mestres faziam lá em Creta? Porque andam pervertendo casas inteiras, não é isso que está escrito? Andam pervertendo casas inteiras. A razão para silenciar os falsos mestres é que eles estavam destruindo famílias inteiras, corrompendo a fé delas. Não era uma questão insignificante ou uma interpretação divergente de algum ponto não decisivo relacionado a Cristo. Mas esse tipo de engano que eles estavam ali falando era um engano crucial. Quando colocamos alguma coisa além de Cristo, estamos falando de ser salvo ou não salvo. Esse é o ponto. Qualquer coisa que vá além de Cristo é outro evangelho. E outro evangelho não salva. Não salva, as pessoas vão perecer. Elas vão para o inferno se elas crerem em outro evangelho. Gálatas 5, versículo 2. Olha como Paulo tratou isso, lá em Gálatas. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, o que vai acontecer? Gálatas 5, 2. Abre aí, por favor. Gálatas 5, 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que acontece quando Cristo de nada vos aproveitará? Qual que é o resultado disso? Perdição eterna. De novo, testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. E o que acontece se eles fizessem isso? De Cristo vos desligastes, já que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Esse é o problema. Por que eles precisavam ser calados? Por que eles estavam pervertendo casas inteiras? Porque essa alteração do evangelho, quando algo é colocado além da obra, vida e pessoa e morte e ressurreição de Cristo para a salvação, a gente está falando de outra coisa. De Cristo vos desligaste. Cristo de nada vos aproveitará. Vocês já caíram da graça. Perdição eterna. E destruição das casas e das famílias. Esse era o ponto, esse era o peso. Por isso que não havia negociação. Não tinha como conciliar com essas pessoas na igreja. Eles precisavam ser calados. E o que eles ensinavam? Vamos voltar lá para Tito. Ensinando o que não devem. Ensinando o que não devem. E o motivo deles era por torpe e ganância. Esse era muitos que haviam lá, os falsos mestres. Eles ensinam o que não devem e o motivo deles é a torpe e ganância. Esses falsos mestres ensinavam esse falso evangelho. Algo não próprio ou correto é o significado desse ensinando o que não devem. Não próprio, não é correto. O interessante é que eles ensinavam, né? A mesma palavra aqui para ensinar que os falsos mestres faziam é a mesma que Paulo diz que os pastores deveriam fazer, ensinar.
perto, discipular, acompanhar as pessoas. E é interessante que os falsos mestres faziam isso. Eles ensinavam. Eles ensinavam, assim como os bispos deveriam fazer com o rebanho de Deus, mas eles ensinavam o que não deviam ensinar. E eles faziam isso por ganância, por algum tipo de lucro ou vantagem que eles pudessem obter dessa influência sobre as pessoas. O motivo deles não era a glória de Deus, nem honrar os interesses de Cristo. Muito menos estavam interessados na alma e no cuidado com as pessoas. O falso mestre ensina o que não deve. Ele sempre tem esse motivo. Ele quer tirar uma vantagem para ele, dessas pessoas que ele tem ensinado. Você já viu algo assim? Parecido com isso? Tito continua. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. Não é isso que ele falou? Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. Dentre eles quem? E quem que era esse profeta? Né? Que disse lá, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo vai fazer aqui uma citação de um profeta, e essa palavra profeta também era usada para poetas. Esse profeta era natural de Creta, era um cretense, por isso que fala aqui que é dentre eles. E esse rapaz chamava Epimênides. Ele, de 600 anos antes de Cristo. É o Epimênides. Esse homem, ele era uma figura mística, provavelmente um sacerdote do deus Júpiter, sendo famoso por fazer previsões do futuro. O trecho usado por Paulo aqui foi retirado provavelmente de um livro que chama Sobre Oráculos, do Epimênides. Por ser nascido em Creta, o Epimênides tinha uma grande reputação, era um profeta da casa, era um profeta de Creta. E é interessante que Paulo conhecia os livros do Epimênides, 600 anos antes de Cristo. E ele parece que conhecia muito bem, porque em Atos 17, quando ele está lá no Areópago, em Atenas, discutindo com os atenienses, pregando o evangelho, ele faz outra citação, que muitos também dizem que é do Epimênides. Quando ele diz lá em Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Esses vossos poetas aqui, provavelmente o Epimênides, ele que fez essa citação. Então, por isso que ele diz aqui, foi mesmo dentre eles, ou dentre os cretenses, um seu profeta que disse. Então, ele vai fazer essa citação deste ímpio, mas vai trazer a verdade. Porque toda a verdade é a verdade de Deus, mesmo que saia da boca do ímpio. A verdade é sempre a verdade de Deus. O que ele disse? O que o Epimênides disse? Cretenses. Não vamos esquecer, irmãos, Paulo está falando dos falsos mestres. Ele vai usar uma profecia ou um dito de Epimênides para descrever os falsos mestres. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ele conhecia bem o seu povo, o Epimênides. A fama entre os próprios gregos era que os cretenses tinham essa terrível característica. Essa a gente vai falar primeiro, sempre mentirosos. Eles mentiam sempre por qualquer coisa. Era a fama dos cretenses. Inclusive, os gregos usavam a expressão falar como um cretense, que era o cara que mentia direto. Um mentiroso, olha, esse aí fala como um cretense. Igual havia também o dito sobre as pessoas que viviam uma vida devassa, que esse daí vive igual o pessoal de Coríntios, né? Não é o corintiano, tá? Vive igual.
Essa era a fama. Sempre mentirosos. E assim era o povo de Creta e os seus falsos mestres entre a igreja. Homens experimentados na mentira, no engano, sempre resistindo à verdade. Da mesma forma, o Senhor acusou os mestres dos judeus que estavam resistindo o Senhor diante da multidão. Em João 8,44, Jesus falou, e lembre que é dos falsos mestres, e aqui a gente está naquele parêntese, principalmente os da circuncisão, esses judaizantes. João 8,44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus acusa os fariseus e os escribas que estavam resistindo ele, até zombaram dele, falaram que ele era nascido de fornicação. Então Jesus vai repreender e acusar eles. Falsos mestres, não se firmam na verdade, o pai de vocês é o diabo. Sempre mentirosos, sempre resistem à verdade. Mas o Epimênides disse que eles também eram feras terríveis, homens cruéis, malignos, traidores, perigosos, sempre buscando uma vítima para que pudesse se aproveitar e destruir. Enquanto os bispos deveriam pastorear e nutrir o rebanho, não é? Não foi isso que a gente aprendeu? Esses falsos mestres eram aqueles que agiam como lobos devoradores, feras, explorando as suas presas. Em Atos capítulo 20 e 28, Paulo vai dizer assim, quando ele chama os presbíteros de Éfeso e diz assim para eles, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olhai por vós e por todo o rebanho, ou cuide do rebanho. E o cuidado deveria ser muito bom, porque a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, não era qualquer coisa. E ele diz assim para eles, para os presbíteros de Éfeso, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, essas feras malignas, que não pouparão o rebanho. E Paulo vai além, ele fala que dentre vós mesmos, aquele grupo que estava ali, que tinha sido ensinado por Paulo, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Para quê? Para atrair discípulos após si, para tirar vantagem, para ficar famoso. Feras terríveis, esses falsos mestres. O anticristo também é descrito como uma fera, não é? Uma besta. Ou uma fera terrível no Apocalipse. Inclusive, é a mesma palavra que Paulo usou aqui para colocar esse dito de Epimênides. Os falsos mestres são esses que já operam no espírito do anticristo, como o apóstolo João observou em sua carta. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, pois esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Esses falsos mestres operam no espírito do anticristo, que foi chamado no Apocalipse de uma besta fera. Maligno, terrível. São esses homens enganadores. E o Epimênides também disse lá no seu dito outra característica. Ele era a glutonaria e a bebedice, e além da preguiça e da ociosidade. Esses eram os cretenses.
E assim são os falsos mestres. Gostam de uma comilança, beber bastante, não gostam de trabalhar, gostam da ociosidade. Eles gostam mesmo é de se aproveitar dos crentes e da igreja de Deus. São feras, são malignos, são magos que mostram com uma mão e tomam com a outra. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ó, irmãos, observem os que andam segundo o modelo que tende em nós. Falou, olha, observe aqueles que andam como eu andei, como aqueles que estão comigo. Porque muitos andam entre nós. Muitos andam entre nós, irmãos. Na suposta igreja, na igreja visível, na igreja nominal, na igreja do YouTube, na igreja do Facebook, na igreja dos tempos. E até aqui, no nosso meio, se alguma coisa surgir, se alguém pregar um falso evangelho, precisa ser combatido, precisa ser exposto. Paulo faz assim, porque muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, veja como Paulo insistia, como Paulo se preocupava com isso, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles quem? Desses falsos mestres, é a perdição. O Deus deles é o ventre, glutões, comilões. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esse é o falso mestre, ele está preocupado com as coisas da terra. Ele não está preocupado com o futuro, com o mundo vindouro, com as almas das pessoas, com o que vai acontecer. No máximo, ele está interessado que essa pessoa prospere e dê uma boa oferta para ele. Sempre coisas terrenas. Então, Paulo vai continuar, depois que ele faz essa citação do Epimênides, e diz assim, tal testemunho é exato. Ele disse que o Epimênides falou é exato. Ou outra tradução, é verdade, é fato. E essa pequena frase, ela é muito importante aí. Paulo, inspirado pelo Espírito, valida o escrito de Epimênides. Ele está falando, isso daí que ele falou é verdade. Por quê? Porque o que Epimênides disse, se a escritura não tivesse isso, isso daí é um paradoxo. Não sei se os irmãos prestaram atenção na frase. Se o Espírito Santo sabiamente não tivesse colocado essa pequena frase aí, iriam zombar da escritura. Porque essa frase de Epimênides é um paradoxo, é uma pegadinha. Vocês perceberam ou não? Por quê? Porque diz que os cretenses são sempre mentirosos. Feras malignas e glutões preguiçosos. Mas o Epimênides era cretense. Se ele era cretense, ele também era sempre mentiroso. Então, o que ele tinha falado, que os cretenses eram mentirosos, feras malignas e glutões, era mentira. Porque se ele era cretense, não é verdade? Vocês entenderam ou não? Cretenses são sempre mentirosos, mas eu que estou falando sou cretense. Então, não é verdade que os cretenses são sempre mentirosos. Então, os cretenses, na verdade, dizem a verdade. Só que se eles dizem a verdade, então o que Epimênides disse é a verdade. Não é? Só que se ele disse que é verdade, então é mentira. Esse é um paradoxo muito famoso. Essa frase dele foi estudada por muito tempo. E Paulo, que era um homem culto, instruído pelo Espírito Santo, não ia cair nessa pegadinha. Como que ele saiu dessa
dessa cilada do Epimênides? Ele que não era cretense falou, isso aí é verdade. Aí saiu do paradoxo do Epimênides. Você vê, irmãos, a Escritura é inspirada por Deus. Ninguém faz pegadinha com a Escritura. Saindo do paradoxo do Epimênides, o que Paulo falou? É verdade isso daí. Então agora, Tito e todos os pastores, o que vocês vão fazer? Repreende-os severamente. Não era para passar a mão. Repreende-os severamente. Para quê? Não era para destruir essas pessoas, para que sejam sadios na fé. Podia ser um erro. Podia ser um irmão que se equivocou, ouviu alguma coisa e acabou indo, mas era um irmão. Então, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Tito deveria reprová-los, repreendê-los, expor os seus erros, mostrar que eram culpados, combatê-los. Deveria reprovar seus ensinamentos, suas condutas imorais, e deveria fazer isso de maneira severa, porque esses homens estavam entre os irmãos e tinha influência entre eles. Essa palavra severa aqui no original dá a ideia de uma faca bem afiada, de cortar. Era esse tipo de erro, era algo que deveria, como uma cirurgia, ser cortado e jogado fora. Repreende-os severamente. Precisa ser rapidamente removido pela palavra de Deus, que é essa espada, e um tipo de tratamento drástico. Não tinha como, é igual um membro do corpo que já apodreceu, não tem mais tratamento, precisa cortar fora. Isso que é severamente, é rapidamente, drástico, vai lá e corta. O próprio Paulo fez isso, não com um falso mestre, ele fez isso com o apóstolo Pedro. O pessoal diz como é que é? Faca afiada, corte tramontina, né? O pessoal faz. Abre lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. Paulo está tratando exatamente do mesmo tipo de pessoa, do mesmo tipo de situação. E o Pedrão escorregou. Ele entrou na onda do pessoal. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, o Pedro, veio a Antioquia, o que Paulo fez? Resistir-lhe face a face, ou na cara, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem que eram os da parte de Tiago? Era o pessoalzinho judaizante. Pedro comia com os gentios, mas quando, porém, eles chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele. Veja como que é perigoso, influencia. Se o Pedro tá apartando, tal, entrou nessa, a turma estava entrando junto. Até o Barnabé, natural de Chipre, né, Marquinhos? Até o Barnabé deixou a ser levado pela dissimulação deles. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa semana eu vi um irmão que ele falou que Paulo não chegou lá, se bateu no ombro do Pedro, sim. Ô Pedro, vem aqui que eu tenho um negocinho para conversar com você aqui. Vamos marcar um cafezinho lá em casa? Não foi assim. Ele pegou o Pedro na lata.
no meio de todos os irmãos. E porque é assim que os falsos mestres devem ser tratados na igreja. Na lata. A atitude de Pedro estava influenciando os demais. Então Paulo faz uma repreensão severa diante de todos para defender a verdade. E por que ele fez isso? Para proteger o rebanho. Não era porque era o Pedro que ia passar a mão no Pedro. Porque o que ele estava fazendo poderia implicar na perdição das almas. Eles poderiam achar que Cristo não era mais suficiente, que precisava circuncidar, que precisava fazer aquilo, que precisava fazer aquilo outro, que precisava dar o dízimo, que precisava ir na campanha, que precisava ir na missa, que precisava comer a hóstia, que precisava usar a roupa por baixo da roupa, que precisava ser membro da igreja tal, que senão não é salvo. Assim como Paulo fez com Pedro, Tito deveria fazer com aquelas pessoas para que elas voltassem a ser sadias na fé. No entanto, se persistissem no erro, após algumas correções, essas pessoas deveriam ser rejeitadas. Vai para frente aí, Tito 3, versículo 9. Paulo volta de novo no assunto com Tito. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Lembra das tagarelas? Fúteis, inúteis, não servem para nada. Evita o homem faccioso, eles queriam dividir por causa dessas coisas. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita ele. Acabou. Uma, duas. Por quê? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. O Pedro ouviu, não ouviu? Mas Paulo fala para Tito, insiste uma, insiste duas, depois acabou, rejeita-os. Um pouquinho mais, irmãos. Paulo vai lá, voltando a Tito, capítulo 1. E não se ocupem, então Paulo fala para Tito, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Os judeus nos dias de Paulo tinham acrescentado muitas coisas à lei de Deus e a interpretavam de uma forma tão distorcida que tinham perdido a ideia simples e original dos mandamentos. Eles adicionaram inúmeros rituais, cerimônias, que diziam que se eles fizessem essas coisas, eles conseguiriam a aprovação de Deus. E eles também, além de não se ocupar com fábulas judaicas, era para Tito falar para eles, não se ocupar com mandamentos de homens desviados da verdade. Era a tradição religiosa dos anciãos judeus, composto por muitas regras religiosas relacionadas à comida, casamento, dias, coisas impuras, circuncisão, mitos judaicos, superstições. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Não lavam as mãos quando comem. Olha que coisa terrível. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? É assim que se cala um falso mestre. A gente precisa aprender com o mestre. Vieram falando, por que vocês não lavam as mãos? Jesus respondeu com outra pergunta. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Que Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Isso aí foi o que Deus disse.
Ele disse para eles: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, foi o que Jesus disse para esses homens. Às vezes a gente conhece um Jesus que não é o da Bíblia, irmãos. Hipócritas, falou na cara deles. Vocês entenderam o que Jesus falou para eles aqui? Eles vieram com a tradição dos anciãos, precisava lavar a mão, não sei o quê. Jesus não lavava a mão, a turma não lavava a mão. Jesus falou, por que vocês então transgridem a lei de Deus por causa das tradições de vocês? Porque tinha uma tradição lá que eles falavam assim, tudo que eu puder ajudar o meu pai, as ajudas quando ele ficar velho, cortar a grama quando está alta lá, né, pai? Levar o pai no médico, receber, dar comida. Tudo que eu puder fazer para o meu pai e para minha mãe, eu não vou dar para eles e vou dar para Deus. Olha, é oferta a Deus. Infelizmente, eles vão ficar sem minha ajuda porque eu dei para Deus. Olha que beleza, que tradição, Essa era a tradição dos judeus. E depois vieram perguntar para Jesus por que ele não lavava a mão. Seus hipócritas. Porque a tradição deles invalidava não, né? Eles iam contra a verdade de Deus só por causa da tradição deles. E é isso que Paulo diz aqui, mandamentos de homens desviados da verdade. Eles saíram da verdade e começaram a inventar um monte de coisa que no final era contrário à verdade. Você conhece algum falso mestre assim? Assim como Jesus tratou os fariseus e escribas, Tito deveria tratar essas pessoas, expondo a verdade do Evangelho, de que não somos aceitos por Deus com base em cerimônias ou uma religião exterior, não toca aqui, não pega aqui, não rela aqui, mas exclusivamente pela fé na vida e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. É isso que importa para a salvação. E aí Paulo continua, todas as coisas são puras para os puros. Para esses cristãos judaizantes, havia algumas coisas que se fossem tocadas, se pegasse no negócio, se comesse a comida tal, ia fazer a pessoa ficar impura diante de Deus. E aí ela estava perdida. Eles acreditavam que estavam puros. Se fizessem as cerimônias deles, as coisas exteriores. E as coisas exteriores é que iam fazer eles ficarem impuros. Eles achavam que eles eram puros, e se ele relasse no negócio lá que estava morto, bicho, agora fiquei impuro, hein? Agora estou perdido. Paulo vai falar, todas as coisas são puras para os puros. Por que todas as coisas são puras para os puros? Porque o Evangelho afirma que aqueles que são puros são aqueles que... Agora eu vou fazer uma citação do irmão John Gill. Ele diz assim, puros são aqueles que são justificados de todos os pecados pela justiça de Cristo, que são limpos através da palavra ou sentença de absolvição proferida por ele, por Cristo, e que são lavados de seus pecados em seu sangue, e têm isso aspergido sobre suas consciências, pelo qual são purificados e limpos de todos os pecados. Esses são os puros. E que têm a água limpa da graça santificadora aspergida sobre eles, e têm corações limpos e espíritos retos criados neles, e cujos corações são purificados pela fé, e têm verdadeiros princípios de graça e santidade formados neles, cujas graças são puras e genuínas. A sua fé não é fingida.
O seu amor é sem dissimulação, a sua esperança sem hipocrisia. E que, em consequência de tudo isso, amam a pureza de coração, falam a língua pura de Canaã, mantêm o mistério da fé com uma consciência pura e seguem a pureza de vida e conversação. Esses são os puros. Não são aqueles que fazem cerimônias e não toque aqui, não pegue ali. Para esses puros aqui, que foram purificados por Deus, todas as coisas são puras. Tudo que Deus fez é bom, deve ser recebido com ação de graças. Mas Paulo diz, na continuação, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada. Por que nada é puro? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para aqueles que são os descrentes e impuros, ou seja, não foram purificados pelo sangue de Cristo, tudo é impuro, pois todo o seu ser é uma abominação diante de Deus. Ainda estão em seus pecados, todos os seus pensamentos, as suas ações são pecaminosas. Não é só aquela que ele relou no coisa e fez aquilo, tudo, a sua vida inteira é uma abominação para Deus. Tudo que ele pensa, tudo que ele faz é impuro. Não são coisas exteriores que os farão mais sujos do que já são, ou mais contaminados pela morte e o pecado do que são originalmente, desde quando nasceram. Para aqueles descrentes, os impuros que estão fora de Cristo, tudo que eles fazem é impuro. Nada vai deixar alguém mais sujo do que ele já é em si mesmo. Mais contaminado, mais pecador, mais cheio de morte. Não vai ser tocar um cadáver que vai piorar as coisas. Vamos abrir em Mateus 23, 13, 28. Mateus 23, 13. Olha o que o nosso Senhor falou desses falsos mestres. Ele não passou a mão neles. Não passou pano, como o pessoal diz hoje em dia, né? Mateus 23, 13. O Senhor dizendo, o próprio Deus feito homem, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Esses são os falsos mestres, irmãos. Hipócritas. Por quê? Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito ou para converter alguém ao judaísmo. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Veja como que eles gostam do ouro, do dinheiro. O que importa é o dinheiro. O ouro do santuário vale, o santuário não. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Perceba que esses homens, falsos mestres, eles só olham para as coisas terrenas. Eles gostam da oferta. A oferta é importante. O altar que santifica a oferta, não. Jesus falou, quem jurar
pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Veja como que eles não tinham a menor ideia, não se importava com Deus de verdade. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está no trono sentado. 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina, intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O Senhor não está falando aqui de copo, está falando do nosso ser. Limpa primeiro por dentro, e depois o exterior, as obras vão aparecer. Não. Os falsos mestres se importam com o exterior, com as coisas da religião, cerimônias, atos proféticos e coisas semelhantes. Ai de vós, versículo 27, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim, também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esse foi a repreensão do nosso Senhor aos falsos mestres. Não foi com palavras mansas, irmãos. Esse Jesus não passa na Globo. Não passa. Tito vai continuar. Como que eram esses falsos mestres? Tito não, Paulo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eles dizem que conhecem a Deus. Entretanto, o negam por suas obras. Esses falsos mestres apenas tinham palavras e obras religiosas, mas a sua fé era morta, sem obras genuínas do Espírito Santo, sem vida piedosa, ausente do fruto do Espírito e sem santificação. O importante para eles eram as coisas exteriores e seus rituais. Uma vida santa e realmente afetada pela obra da salvação não tinha valor para eles. Olha o que o Senhor Jesus disse sobre eles, Mateus 27, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Eles estão aí no meio da igreja, mas por dentro são lobos roubadores. Eles professam conhecê-lo, disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos, feras, roubadores. Jesus falou assim, pelos seus frutos os conhecereis. Como que vocês vão saber que é um falso mestre? Olha os seus frutos, olha a vida deles. Jesus falou, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O fruto é algo natural da planta, da árvore. O espinheiro não produz uva. Por quê? Porque não é da sua natureza. Jesus falou, olhe bem, vocês vão conhecer eles pelos frutos, porque eles não têm uma vida santa, eles não têm o fruto do Espírito, eles não têm uma vida piedosa, eles não têm uma vida, estão progredindo em santificação, não.
E Paulo diz assim: é por isso que são abomináveis, desobedientes. Essa é a única vez no Novo Testamento em que essa palavra abominável foi escrita. É para dizer sobre os falsos mestres. Abomináveis. Por serem hipócritas, se tornaram odiosos diante de Deus. Você viu como o Senhor tratou eles? Porque eles são abomináveis, chamou eles de cegos, chamou eles de sepulcros, cheios de rapina, de morte. Falou que eles só atrapalhavam, que eles não entravam no reino e também atrapalhavam os outros. Eles rejeitaram a graça de Deus. Por isso que eles são abomináveis. Eles rejeitaram a humilhação do Filho de Deus. Deus se faz carne, se faz homem, servo, sofre, morre numa cruz. E esses homens dizem, isso não é suficiente. Precisa de um negocinho que eu inventei aqui. Vocês têm ideia do peso disso? Dizendo que o que Deus fez não é suficiente. Abomináveis. Rejeitaram o amor de Deus. É o Deus se oferecendo em amor. E eles dizem, isso aí não é suficiente. O amor de Deus não é suficiente. A misericórdia de Deus não é suficiente. A cruz de Cristo não é suficiente. Precisa da minha bênção. Precisa ser membro da minha igreja. Homens abomináveis, inimigos da cruz de Cristo, reprovados para toda boa obra. Homens como esses são reprovados, são inúteis para qualquer obra na casa de Deus. Não deveriam ser escolhidos como pastores e deveriam ser constantemente combatidos pelos pastores fiéis. Jesus termina aquele discurso assim, toda árvore que não produz bom fruto, ele está falando dos falsos mestres. Que ele disse lá que vocês iriam conhecer eles pelos frutos. Diz que ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos finalizar então com algumas aplicações, irmãos. Como identificar os falsos mestres? Jesus falou que é pelos seus frutos. E de tudo que a gente viu até agora, os falsos mestres, eles falam bem. Eles são tagarelas, eles são bem articulados, eles são convincentes. Uma vez eu ouvi uma pregação do Augustus Nicodemos, ele citando alguns falsos mestres que pregaram grandes heresias e desvios na história da igreja. E ele pega o currículo dessa turma aí. Todos eles eram oradores maravilhosos, falavam bem, convenciam as pessoas, tinha fala mansa, aquela coisa gostosa de ouvir. Geralmente eles são assim, os falsos mestres. Eles gostam de dinheiro. Se você vê um pastor que gosta de dinheiro, de riqueza, já dá um passo atrás. Opa! Porque o falso mestre sempre tem esse interesse por trás. Lembra que Paulo falou? Por torpe ganância, ele quer o seu dinheiro e o meu, que na verdade é do Senhor. Vocês já viram aquelas igrejas assim que você olha no estacionamento, tem um palinho, o Ninho Mille do Walter, assim, aí tem o Logan do J-Mão, tá. Pá. Aí chega o pastorzão chega de BM, farolzão de xenon, tal. Duro, hein, irmão?
irmãos. Eles gostam do dinheiro. Tá todo mundo pobre na igreja, só o pastor que não. Outra característica do falso mestre, eles não gostam de trabalhar. Eles gostam de passear. Eles gostam de fazer muitas viagens, de ir para congressos no exterior. O falso mestre ele não gosta de ficar pastoreando a igrejinha, tal, os irmãos duros, tal, não tem dinheiro, aquela coisa complicada. Não. O falso mestre gosta de viver na custa da igreja dos outros, de luxar na custa das ofertas, dos dízimos. Eles exploram os crentes. Os falsos mestres, eles também gostam de impor as suas regras sobre a igreja. Não está na Bíblia. Não, ó, aqui ó, é assim, é tal, não sei o quê, e se não for do meu jeito, pode ir embora. Falso mestre gosta de dominar as pessoas. E como o Senhor Jesus disse, eles não têm uma vida de santidade. Não são humildes. Não são piedosos. Você não vê, sempre surge um escândalo aí? Pumba, o cara adulterou, roubou não sei o quê, matou não sei quem. E vai. No púlpito, no YouTube, é uma beleza. Mas se você andar com essa pessoa, mora lá com esse pastor um mês para você ver. As coisas que acontecem, as coisas que ele fala, coisas cabeludas. É assim. É só o exterior que conta. Por dentro estão podres, como o Senhor Jesus falou. Fedem. Qual tipo de erro deve ser combatido? Qualquer ideia que não trata o pecado do ser humano contra Deus como o principal problema e a raiz da sua incapacidade para agradar a Deus. Quando algo, alguém, algum ritual, alguma religião são requeridos além da fé genuína em Jesus Cristo, para salvação e aprovação diante de Deus. Porque o falso mestre ele não está preocupado também com o pecado de ninguém, isso aí para ele não interessa. Para agradar a Deus tem que fazer outras coisas, não é o pecado que é o nosso problema. É o negócio que eu pus a mão, é o você não obedeceu o que eu mandei você fazer e tal. O que o falso mestre pode pôr além de Cristo? Ó, tem que ser membro da minha igreja. Senão, não tem igreja que diz que só os membros dela são salvos? Tem ou não tem? Tem. Não tem seitas e coisas que falam que tem que andar com uma roupa diferente? Não tem? Tem que andar com uma roupa por baixo? O Brunão conhece lá. A roupona por baixo. Que é essa roupa que vai mostrar a sua santidade. Sem essa roupa, não tem jeito. Ele vai falar para você se abster de algum tipo de alimento. Olha, esse alimento aí não pode. Isso aí é um pecado terrível. Isso daí, se você comer isso daí, você está impuro. O falso mestre pode falar, se você faltar da missa, não está mais em estado de graça, não é isso? Não é isso que a Igreja Católica Romana diz? Jesus morreu por você, mas se você não vier na missa e não comer a hóstia, se você não fizer confissão para o padre também, não está mais no estado de graça. A bênção de alguma pessoa e tudo mais. Qual outro erro que deve ser combatido? Qualquer proposta que desloca, diminui ou ofusca a obra de Cristo na cruz e destaca
valoriza e põe em foco alguma obra humana na tentativa de salvar, santificar, restaurar, fortalecer e reanimar a alma. Só a cruz e a obra de Cristo não é suficiente para tratar os problemas da nossa alma, as nossas tristezas, os nossos traumas, a mãe que espancou o filho, ele não perdoa mais, ele não esquece. E aí Cristo não é suficiente para isso, eu preciso de Cristo e mais alguma coisa para me animar, para fazer eu me sentir bem. Eu preciso de muitas terapias, eu preciso participar da campanha, eu preciso ir na quebra de maldição familiar, porque Cristo não é suficiente. A alegria da salvação em Cristo não é capaz de alegrar o coração do homem, precisa de mais alguma coisa. E essa coisa é o homem que tem para te dar. Não Cristo. Então Cristo ele é meio que deslocado e vai entrar um homem agora. Alguma coisa que alguém faz, que isso sim vai ser suficiente para te ajudar, para te salvar, para te dar alegria, para te dar sentido na vida, para fortalecer, para te consolar quando alguém morre, quando você está doente. Terceira aplicação, os pastores devem sempre estar atentos e livrar a igreja dessas más influências. Além da atenção dentro da igreja, é necessário vigiar e orientar os irmãos com relação à leitura de livros. O que será que os irmãos estão lendo? Estão lendo livros só de doideira, tem só loucura por aí, irmãos. Tem os livros bons, mas tem coisas loucas, heresias, enganos. O pastor precisa saber o que o povo está lendo. Os vídeos, as pregações no YouTube, porque hoje as heresias estão espalhadas nas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube. O pastor precisa cuidar do rebanho. Precisa, às vezes manda uma pregação lá, irmão. Esse aí corre. Ô louco, não sabia. Corre desse daí. No final ele vai vender um curso para você. Hoje os falsos mestres abordam as famílias e destroem elas pelos celulares, pelos computadores. Se o pastor ficar alienado, ele não sabe de nada que está acontecendo. Tem que saber os hereges da moda, tem que conhecer o nome deles, tem que avisar os irmãos. Não era assim que Tito tinha que fazer? Ó, cuidado com aquele, cuidado com aquele. Outra aplicação, não há poder no falso evangelho. Por isso os auditórios, né, a gente não pode chamar de igreja, né? Os auditórios estão lotados. Mas não há poder nesse falso evangelho. Estão lotados de gente destruída. Lotado de pessoas infelizes. Aqueles templos cheios de gente. Tudo crente. Mas eles estão infelizes como todos no mundo. Estão correndo atrás do vento igual o mundo. Por quê? Porque o falso evangelho não faz nada. Não acontece nada. Por quê? Lembra do James e do Jambres. É só uma ilusão. É só uma pegadinha. Não há poder. Não há transformação. Não há felicidade. Não há alegria. Não há paz. Não há. E é uma clientela boa, porque pessoas infelizes estão dispostas a fazer tudo para conseguir a felicidade. E aí, poxa, eu vou oferecer os meus serviços. Né, Rafa? Oferecer os meus serviços. E o bom é que nunca vai resolver. Porque se eu estou oferecendo um serviço que não é evangelho, ele vai estar sempre infeliz. É um cliente recorrente. Ele vem de novo, porque não resolveu. Aí eu falo, não, agora tem a outra campanha. É que faltou quebrar aquela outra maldição. Você precisa dar mais esse passo de fé agora.
e me dá o seu dinheirinho aqui. Falso ensino deve ser refutado, utilizando a palavra de Deus como o Senhor fez, como Paulo fez. A ideia inicial é restaurar aquele que está ensinando o erro. Pode ser que ele tenha sido um desvio pontual, igual o de Pedro. E por último, a igreja deve se afastar daqueles que insistem no erro. Eles devem ser removidos para que não causem mais danos à igreja. Os pastores, lembra que Paulo está falando para Tito sobre os pastores. Eles deveriam combater essas pessoas para que eles não causassem dano à igreja. Amém, irmãos?